De volta com o cenário político, a última edição de 2022. Estamos fazendo um balanço da economia neste ano. Vamos também conferir como é que vai ser 2023. Se você de casa pode participar, todos os contatos estão aparecendo aqui na tela. Manda sua mensagem, estou aqui já com o telefone aguardando a sua participação ao vivo aqui no cenário político desta quinta-feira. Amanhã a gente não vai ter cenário político não, tá? A gente vai ter cenário político agora só em 2023. Nesta sexta-feira, dia 30, nós teremos a nossa retrospectiva. No próximo bloco, a gente traz aí uma reportagem para você entender como é que vai ser a retrospectiva da TCM 2022. Agora sim, a gente fala sobre o Hospital da Mulher. Depois de quase 5 anos de espera, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia foi inaugurado aqui em Mossoró na tarde desta quinta-feira. A ordem de serviço inicial para a obra foi assinada ainda em 2018. De lá até a inauguração, na tarde desta última quinta-feira, alguns problemas paralisaram a construção em diversos momentos. Agora, inaugurada, a unidade é considerada a maior da rede estadual de saúde do Rio Grande do Norte. Quando estiver em pleno funcionamento, deve dispor de 163 leitos, além de pronto-socorro, UTI, salas de parto humanizado, banco de leite humano e serviços de suporte às mulheres vítimas de violência. Graças a Deus, destravamos todos os problemas, fizemos as adequações de natureza técnica que eram necessárias e, conforme o compromisso que assumi, hoje estamos entregando exatamente o Hospital da Mulher. Vai funcionar inicialmente o ambulatório e no próximo ano nós colocaremos ele em pleno funcionamento. Vale ressaltar que o investimento aqui, em cerca de 134 milhões, individualmente, é o maior investimento que o governo do estado fez através do programa Governo Cidadão. O maior investimento. Mas, veja, esse hospital, ele é referência. Um hospital extremamente moderno. O Rio Grande do Norte, portanto, dispõe pela primeira vez de um hospital com essa grandeza, voltado exatamente para o atendimento à mulher. A trajetória da construção e a história do hospital é longa. O projeto teve início ainda na gestão da governadora Rosalba Ciarline, entre os anos de 2011 e 2014. Foi tocado na gestão do governador Robson Faria e em 2019, quando Fátima Bezerra assumiu, as obras estavam paralisadas. Foi realizado um trabalho de recomposição do projeto e a obra foi retomada no ano de 2021. A cerimônia estava repleta de participantes, inclusive diversas autoridades políticas das cidades da região que também serão atendidas pelo hospital. A governadora Fátima Bezerra, o vice-governador eleito Walter Alves também estiveram presentes no evento e falaram sobre a inauguração e a entrega do hospital à população moçoroense e das cidades vizinhas. Proteger as mulheres, cuidar da saúde, cuidar da vida das mulheres, isso é humanizar exatamente a vida. Uma obra que vai atender as pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, vai facilitar a vida das pessoas. Parabenizar o governo Fátima por essa grande gestão e agora ampliar, melhorar e facilitar a vida das pessoas que tanto precisam. A cerimônia de inauguração contou com a presença de várias autoridades políticas de Mossoró e das cidades da região. O Hospital da Mulher é construído com recursos estaduais via empréstimo com o Banco Mundial, um investimento de 134 milhões de reais. A meta é realizar cerca de 20 mil atendimentos anuais para pacientes de mais de 60 municípios. Você viu aí nessa reportagem de Alivaci Costa que o Cipriano Maia estava por perto, que é o atual secretário estadual de saúde. Mas quem estava ali do lado também era a Liane Ramalho, que é a adjunta. Existe uma especulação da saída de Cipriano para quem vai assumir a Liane. Mas aí eu queria destacar esta imagem aí, olha só. O vice-governador eleito, Walter Alves, já batendo palma ali, ao lado de Isolda, o secretário de Infraestrutura que esteve ontem aqui conosco, Gustavo Rosado, prefeito Alisson Bezerra, ali a Cecília Maia, reitora da UERN, Fátima Bezerra, Cipriano, Fernando Mineiro, Rosalba, ali no mesmo alinhamento, e também ali o deputado Francisco do PT. Então, essa turma toda aí, política, o peso, né, da política do Rio Grande do Norte,
sentados enfileirados ali no Hospital da Mulher. Realmente não tem partido, não tem cor, não tem querência, todo mundo realmente apoiando ali na inauguração do Hospital da Mulher. A gente espera que essa força, né, dessa classe política possa manter o hospital e avançar nestes serviços o mais rápido possível. Mas Fátima Bezerra, aqui em Mossoró, ela também esteve no bairro Santo Antônio. Ela foi conferir de perto o terreno onde vai ser construído o Instituto Estadual de Educação. Acompanhe. Pessoal, estou dando uma passadinha aqui no terreno onde vai ser construído o IERN de Mossoró. Olha que excelente localização. No coração, né? Nós estamos exatamente no coração aqui de Santo Antônio. Vocês sabem que desde o início a reivindicação aqui que foi feita foi de que o IERN viesse exatamente aqui para a comunidade de Santo Antônio. A gente batalhou muito, né, para conseguir o terreno, graças a Deus conseguimos. Isso aqui já está no processo de desapropriação. Nós estamos investindo só na aquisição do terreno 2,3 milhões, não é isso, doutor Gustavo? 2 milhões e 300 mil. A obra orçada em 10 milhões de reais. E a boa notícia, sabe qual é? É que até fevereiro será lançado o edital aqui para o IERN de Mossoró. Tá aí. Ontem, conversando com o secretário estadual de Infraestrutura, ele me disse que apenas 2 cidades não cederam terrenos, não negociaram com o governo do estado terrenos para a construção dos institutos estaduais, São José do Mipibu e Mossoró. Aqui em Mossoró, o governo do estado teve que comprar o terreno para poder construir o instituto que a governadora mostrou aí, numa área realmente muito central ali do Santo Antônio. Então, vamos aguardar, porque realmente é uma obra gigantesca, 10 milhões de reais, vai ser muito bom para a educação aqui de Mossoró. Vamos voltar à nossa conversa com o Lucas. Você falava no bloco anterior sobre inflação, juros, sobre esse controle, né, da economia. Mas, Lucas, o que 2022 ensinou para os brasileiros e para os gestores com relação à economia? A gente falou muito no começo do ano sobre combustíveis. A gente trabalhou muito a questão de impostos e ICMS. O que o brasileiro aprendeu neste ano com relação à economia? Com todo esse cenário desafiador, Vanúvio, principalmente, como a gente vem falando, na inflação, o brasileiro teve que aprender meio até na questão da educação financeira, até, vamos dizer, no termo popular, se virar, por exemplo, na inflação, ele começa a substituir os itens. Então, vamos dizer, se a carne lá estava muito cara, a picanha, enfim, ele começa a substituir por frango, outro item, substituição de marcas também. Além do mais, toda a restrição orçamentária, né? A gente sabe que o salário não acompanhou em 2022 todo o aumento da inflação, principalmente de inflação de alimentos, que é o que atinge as camadas de mais baixa renda. Já assim, na parte mais positiva para crescimento econômico, foi bom, porque o crescimento do PIB de 2022 ele foi, inclusive, maior do que as expectativas. No início do ano, o mercado esperava ali 1%, vai crescer 3%. Mas toda a questão é que, vamos dizer, todo esse crescimento do PIB não conseguiu se reverter totalmente no bolso da população, vamos dizer assim, né? Então, esse crescimento ainda não chegou, na sua totalidade, para a renda da população. Chegou na questão de diminuir um pouco o desemprego, né? O desemprego caiu bastante. Todo mundo, então, apesar de observar essas melhorias, mas sempre com o pé atrás. Eu percebi que as pessoas estavam animadas, mas vamos ter um pouco de cautela e tal. Acontece um processo eleitoral, um novo presidente vai tomar posse agora em 1º de janeiro e já formatou a sua equipe econômica. Fernando Haddad vai ser o ministro da Economia. É assim o termo? Ministro da Economia? Fazenda agora. Da Fazenda agora. Economia era agora com Paulo Guedes, isso, né? Isso. Que era um super ministério. Correto. E agora ele faz as divisões dentro dessas mudanças agora. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como é que o mercado financeiro viu esta nomeação? Bem, Vanúvio,
todo esse cenário que a gente vem conversando é a questão da incerteza, né? Até complementando outra pergunta. O brasileiro aprendeu a conviver com a alta incerteza na economia em 2022. E realmente, um cenário de alta incerteza, ele tende muitas vezes, vamos dizer, se eu não sei se vou estar empregado ou a incerteza está alta, eu não vou fazer um compromisso de longo prazo, lá, comprar uma casa, um carro, que é, às vezes, pagar financiamento em um período longo. Agora, em relação ao tema Haddad, após a eleição de Lula, houve primeiro a incerteza de quem seria o ministro, né? Se seria Meirelles, um cara mais liberal, ou seria o Haddad, um perfil mais político e de um pensamento, vamos dizer assim, na economia a gente chama mais heterodoxo. Mais heterodoxo em que sentido? Então, vamos dizer, a gente tinha um modelo anterior de Paulo Guedes, um modelo mais voltado para o controle do gasto público e uma redução de tributos em compensação. Já agora a gente vê um novo modelo, ou seja, o PIS/COFINS dos combustíveis irá retornar, o que vai impactar em torno de 70 centavos de aumento no preço da gasolina. Então, quer dizer, o governo ele tem mais um olhar social, foi aprovado também a PEC da transição, para a questão de 145 bilhões de gastos com o Bolsa Família, né? Auxílio Brasil vai voltar a ser Bolsa Família fora do teto, mas isso, vamos dizer, em parte tem que ter receita para financiar. Então, uma das receitas já virá aí do PIS/COFINS, que vai aumentar a arrecadação para 2023 em 52 bilhões. Então, assim, o mercado inicialmente aumentou-se a incerteza com a nomeação de Haddad, mas à medida que ele foi nomeando os seus secretários e principalmente o que fez diminuir a incerteza para o mercado drasticamente foi a entrevista que Haddad deu essa semana no Jornal o Globo, dizendo que no primeiro ano de mandato ele vai meio que arrumar a casa, vai ter 2 pontos que o mercado gostou. Um corte de gastos, né, de gastos desnecessários, supérfluos, ou seja, um ajuste orçamentário, e o outro ponto, está me falhando a memória, foi a questão da nova regra fiscal, a partir de abril, que o mercado espera em substituição ao teto de gastos. Então, foram esses 2 pontos. Como é que é essa regra fiscal? Ainda está para ser definido, mas espera-se que seja, o mercado aposta na relação dívida-PIB. Então, é meio que assim, uma meta, o governo vai ter uma meta para 2023 de 80% dessa relação dívida-PIB. Então, se ele precisar ultrapassar essa meta, ele vai precisar ou cortar gastos ou pedir alguma autorização ao Congresso. Então, muito provavelmente será a relação dívida-PIB a meta fiscal e não mais o teto de gastos. Então, quer dizer que se num primeiro momento ali tinha um pé atrás, agora está começando a desenhar ali um entendimento. Correto. O cenário, vamos dizer, que estava muito turvo após a eleição, está ficando, na visão do mercado, mais claro. Então, o mercado já começa a enxergar uma nova regra fiscal aí, a questão da relação dívida-PIB. Outro ponto que o Haddad falou na entrevista do jornal O Globo foi que o déficit primário, né, pela lei orçamentária anual para 2023, está previsto aí já, com todos os gastos, né, de Bolsa Família, entre outros, aumento de servidores, em 230 bilhões de reais. Ou seja, para resumir para o telespectador, quando o governo pegar todos os impostos que ele arrecada, mais todos os gastos, excluindo os juros da dívida, que é outra conta, ainda vai faltar 200 bilhões de reais pelas projeções, 230. Como é que ele consegue fazer esse financiamento? Ou emitindo títulos da dívida, que investe no Tesouro Direto, é isso, ou seja, está emprestando dinheiro ao governo, ou no popular imprimir dinheiro mesmo. Então, assim, parte do déficit do governo é uma emissão monetária. Ele aumenta o saldo em conta e, beleza, paga esse déficit. A outra conta é a questão dos juros da dívida, né, que o Brasil paga aí 500 bilhões por ano. Mas, para resumir, o Haddad disse o seguinte, isso aí que está previsto vai ser menor, ou seja, o déficit no Brasil para 2023 vai ser menor do que os 230 bilhões que a gente está prevendo. E tem a ver com a questão dos impostos. Então, os impostos estão dentro disso tudo aí para poder ver se diminui esse déficit. Correto. É tanto que já teve esses 50 bi, né, já vai vir aí do imposto aos combustíveis, que não vai ser prorrogada a desoneração. Outro ponto, assim, são outras desonerações de setores específicos que o Haddad já falou que vai rever, né, o ministro da Fazenda. E outro ponto é a questão que sempre tem, é a questão de subestimação das receitas do governo. Então, espera-se que a receita do governo para 2023 foi meio que subestimada na lei orçamentária anual. Então, com isso, espera-se que esse déficit primário não vai chegar a 230 bilhões, já vai ficar ali em torno de 200, 190 bilhões de reais. E tem também a busca sempre por reformas. Vamos falar sobre isto no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, já a gente volta.